Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marta de Educação Física e hoje teremos uma aula para as turmas do 8º e 9º anos. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Jogos dos Povos Indígenas, isso mesmo. Bom, antes da gente iniciar a falar sobre os Jogos dos Povos Indígenas, eu gostaria de perguntar para vocês, Vocês sabiam que existem mais de 250 povos indígenas no Brasil? São mais de 890 mil pessoas falando mais de 150 línguas indígenas, isso mesmo. Em Mato Grosso, existem 43 povos indígenas. Muitos povos indígenas, é verdade? Isso mesmo. Bom, índio e indígena. Não é a mesma coisa, professora? Não, gente? Não é. Indígena quer dizer aquele que é nativo e descendente dos povos originários de uma localidade. É verdade? Ser indígena é pertencer a um povo específico. Exemplo: Munduruku, Chavante e também os povos Bororos. Esses são um dos exemplos, não é verdade? Então a gente sabe que existem vários povos indígenas, E quando você é indígena é quando você pertence àquela determinada, aquele determinados povos, aquela determinada localidade. E ser índio é pertencer a quê? Simplesmente a um engano do colonizador, isso mesmo. Mas traz consigo todos os adjetivos não apreciados em qualquer ser humano. Ela é uma palavra preconceituosa, racista, colonialista, etnocêntrica e eurocêntrica. Por quê, professora? Porque nós sabemos, através aí da história, que o colonizador, quando chegou aqui na nossa terra, no nosso Brasil, eles acharam que tinha encontrado, que chegaram na Índia, E tratou os povos que aqui existiam como índio, Generalizando. E sabemos que não. Como vimos nos slides anteriores, que existem o quê? Vários povos indígenas, não é mesmo? Então, índio e indígena não são as mesmas coisas, tá bom? Bom, há muitos equívocos a respeito dos indígenas. Fatos que nunca foram ensinados de forma honesta. Isso mesmo. Um dos equívocos é dizer que o índio é tudo igual. E sabemos que não é verdade, não é mesmo? Não é. O índio é atrasado e primitivo. Sabemos que não é também verdade. O índio parou no tempo. E que o índio é do passado. E isso são vários equívocos, voltados aí sobre os povos indígenas. Sabemos que os índios não são todos iguais. Há diferentes povos indígenas. Um dos equívocos é tratar os povos indígenas como índio, não é verdade? Uma coisa que já está enraizada, não é verdade? Outra coisa é dizer que eles são atrasados e primitivos. Não. Conforme as coisas vão acontecendo no mundo, os povos indígenas também vão evoluindo, não é verdade? O que acontece aqui também afeta, a vida dos povos indígenas, não é verdade? E dizer que o índio parou no tempo é outro equívoco, Sabemos que existem povos indígenas aí, doutores em faculdades, então não podemos dizer que eles pararam no tempo, não é verdade? E que índio é do passado. Não é bem assim. Então são vários equívocos voltados aí para as questões aí dos povos indígenas, que dizem, sobre os povos indígenas. Bom, agora sabendo disso, conhecendo algum desses equívocos, nós vamos falar sobre os Jogos dos Povos Indígenas. Isso mesmo. Vocês sabiam que os Jogos dos Povos Indígenas, ele surgiu e foi criado por quê? Um índio flecheiro, ele foi convidado, para dar um pontapé inicial nos Jogos Estudantis Brasileiros, isso mesmo, JEBs. E através, dessa participação desse índio, que ele aceitou participar, os povos indígenas dos povos Terena decidiram também, ter a iniciativa de organizar, em conjunto com os outros povos indígenas, organizar os próprios jogos indígenas, isso mesmo. Daí surgiu os Jogos dos Povos Indígenas.
Bom, qual que é o objetivo, né? Por que foi criado, com qual objetivo foram criados os Jogos dos Povos Indígenas? Eles foram criados, né, para valorizar os jogos tradicionais indígenas como forma de salvaguardar seu patrimônio cultural e também de promover a aproximação entre os diferentes povos, né? Porque são várias etnias ou vários povos participando desses jogos, como forma de celebração dos seus costumes, tradições e valores. Os jogos também têm o objetivo de sensibilizar os não índios, né, sobre a diversidade das culturas indígenas e sobre a importância dessas culturas para a formação dos estados brasileiros. Porque nós sabemos que a nossa cultura, né, a história do nosso Brasil, deve-se muito às outras culturas também, não é verdade? Porque nós somos uma mistura, né? O Brasil é um país de miscigenações e sabemos também que as culturas indígenas também teve grande contribuição, né, nas áreas social, cultural, econômica e política, não é verdade? Do nosso Brasil. Bom, os jogos dos povos indígenas, eles são divididos em 3 categorias, isso mesmo. Os jogos de integração, onde o nome já fala, né? Integração, integra todos os povos, na verdade, todos os povos indígenas. Os jogos de demonstração, que são os jogos realizados por determinados povos, certo? E os jogos ocidental, que é o futebol, isso mesmo. Quem disse que os povos indígenas não jogam futebol? Estão muito enganados, eles jogam também. Bom, agora a professora vai apresentar para vocês algumas modalidades, principais modalidades que são jogadas, né? Que estão dentro do campeonato aí dos Jogos dos Povos Indígenas, tá ok? As principais modalidades temos a canoagem, o cabo de força, o arco e flecha. Temos também a natação, que é feita na travessia do rio, o arremesso de lança, a corrida com tora. Também temos o rocarã, a corrida de fundo, luta corporal e o futebol. Isso mesmo, vários jogos. Bom, os jogos dos povos indígenas, né, eles são praticados dentro dos povos, dentro da cultura deles. Mas a partir do momento que esses jogos, né, eles vão para o campeonato, né, eles vão para uma disputa, ele acaba passando por quê? Por um processo de esportivização. Isso mesmo. Por quê? Os jogos para os indígenas, eles possuem características lúdicas, né? Por onde permeiam mitos, valores culturais de cada povo, né? Para cada povo tem um significado aquele jogo, certo? E quando ele vai para o processo de esportivização, quando ele vai para o campeonato, né? Ele tende a padronizar sobre formas de regras e regulamentos os jogos tradicionais indígenas para propiciar a competição, para que haja competição entre os jogadores, entre os povos, certo? Bom, os jogos indígenas têm o papel de unir os povos, de mostrar para a sociedade o valor dos povos indígenas e que cada um pode utilizar o esporte para conquistar algo, isso mesmo. Então, esporte não é só rendimento, mas é aquilo que você pode conquistar por meio do esporte. Fica aí uma dica, não é verdade? Bom, agora que a gente conheceu, né, um pouco mais sobre a cultura indígena, né, é hora da nossa prática, tá ok? Bom, para a hora da prática de hoje, a professora vai chamar a professora de Educação Física, a professora Rosimar. Vem pra cá, professora Rosimar. Olá, família cuiabana! Muito bem. E hoje no nosso jogo da prática, na hora da prática, nós vamos simular 2 jogos, né, aí dos Jogos dos Povos Indígenas, isso mesmo. O primeiro é o arremesso de lança, né? Como que funciona o arremesso de lança? Ele é jogado dentro do campeonato dos Jogos dos Povos Indígenas, certo? E lá eles jogam, né, arremessam a lança, tá? Aqui, para o nosso jogo, na nossa simulação, nós vamos utilizar 2 cabos de vassoura, tá ok? Na casa de vocês também. O importante, para vocês fazerem esse jogo, vocês precisam de ter um lugar amplo, tá? Longe de coisas aí que possam quebrar, tá ok? Quem tem um quintal em casa, ótimo, tá bom? Bom, vamos lá para realizar esse jogo.
Como que é feito? Você chama alguém da sua casa para jogar com você, certo? Façam uma linha reta no chão, tá ok? Você e mais a pessoa que você convidou ficam atrás dessa linha, tá ok? E aí o que faz? Podem ficar um pouquinho mais afastados, tá? Venham correndo até chegar nessa linha e lançam, tá ok? A sua lança o maior longe possível que vocês conseguirem, tá bom? Maior distância. Qual que é o objetivo? Lançar, né, a sua lança o mais longe, tá ok? Quem conseguir lançar a lança mais longe, vence o jogo, tá ok? Então façam aí na casa de vocês, tomando todo cuidado, tá ok? Bom, o próximo jogo é o jogo Rancoran, isso mesmo. É um jogo, né, que simula o hóquei feito na grama, né, que é aquele esporte que tem uma bolinha lá no meio, né, que vocês têm que ter um bastão, né, para jogar esse jogo. Como que é feito esse jogo, né, dos povos indígenas? É um jogo coletivo, certo? E lá, ao invés, né, do cabo de vassoura, eles utilizam o galho de um coqueiro, da folha de um coqueiro, tá bom? Eles tiram a folha e utilizam somente o galho. E também eles utilizam o coco, a própria fruta, o coco para ser a bola, tá ok? Qual que é o objetivo? É um jogo coletivo, onde eles têm que fazer aquela bola ultrapassar a linha do campo adversário. Isso mesmo. E esse campo é do tamanho aí de um campo de futebol. Tá ok? Aqui na nossa aula, a professora vai simular junto com a professora Rosimar esse jogo. Nós vamos adaptar. Nós vamos utilizar uma bola de meia, isso mesmo. Vamos fazer uma bola de meia. Faça em casa também para você jogar. Tá ok? Eu tenho que tentar ultrapassar a bolinha, né? Fazer a bolinha ultrapassar a linha da professora Rosimar que está traçada atrás dela. E ela a mesma coisa, tá ok? Então vamos lá. Isso. Então vamos lá. Valendo. Isso! Ela conseguiu! Muito bem! Então vocês repetem em casa novamente, façam. Vocês, se tiverem mais familiares aí junto, né, da casa de vocês, chame para jogar também, tá ok? É um jogo bem legal. Obrigada, professora Rosimar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, sobre conhecer um pouquinho mais sobre os jogos, né, dos povos indígenas, tá ok? Lembre-se de tomar os devidos cuidados, lavar sempre as mãos com frequência, com água e sabão, não sair de casa e se sair de casa, use a máscara, tá ok? Por hoje é só, um beijo e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.